tudo da vergonha, para o âmbito, sendo que Jesus disse com propriedade, com imperatividade: vocês são sal, terra. A insipidez não foi projetado por mim, mas a temperança, o tempero. No mundo depravado, no mundo prostituto, no mundo corrompido, no mundo controverso, as inversões de valores, a torpeza, a malignidade tomando conta, vocês são o tempero que fazem a diferença. Em um mundo escuro de trevas, aonde as obras e a busca do homem só atrai trevas, só atrai coisa ruim, vocês são a luz do mundo. Quando fala mundo, fala sistema. Nós temos que realmente iluminar para que o mundo veja as suas próprias obras e se convertam ao Senhor e abandonem as suas obras. Aleluia. Iluminar o entendimento do ser humano através da nossa vida, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus que está em nós, através da verdade que vivemos, através do que fez conosco, nos tornando criatura. A nossa vida acesa vai entrar no entendimento, no coração do íntimo de um pecador, e ele vai olhar e ver as suas próprias obras, e ele vai ter a oportunidade de também enxergar como nós enxergamos. Aleluia. O sabor que ele nunca teve na vida. Quanto à verdade, nós vamos entrar na vida dele, na malignidade dele, no mal que ele vive, ele instiga, aleluia, que ele pratica. Nós vamos lá para mostrar, aleluia, através do poder de Deus, através do poder da palavra, que existe recuperação para a vida maligna, para a vida carnal, para a vida podre que ele leva, do submundo do pecado, do mal. Nós temos a capacidade de reverter o quadro deste mundo. Jesus, ele alcançou na sua época muitos. A igreja do Senhor tem essa tarefa também para exercer autoridade e influência sobre. Então, aleluia. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que ser mesmo. Atenção, essa reprimenda para você também. Escapa-te. Escapa-te. Faça a vontade do Senhor. Volta-te para o mundo espiritual, para o mundo de Deus na tua vida, e você vai dar continuação nesse prosseguimento de conhecimento do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele não vai ter mais força, ele não vai ter mais ânimo, ele não vai ter mais contato com o Criador. Então tudo que há em nós, vai morrer.
Porque devido ao contato, à comunhão, à interação, entendeu? Dá prosseguimento ao plano que Deus estabeleceu. É uma lei de Deus, em contraposto à lei do pecado e à lei da carne, a lei do Espírito se torna uma lei, uma regra para nos salvar. Não é algo que nós vamos escolher. Claro, até podemos escolher. Qual é o problema? Paulo diz que todas as coisas são lícitas, então cada um toma o rumo que quer. Mas a lei do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? A vontade de Deus, o plano de Deus está estabelecido para trazer a salvação. É como Noé. Noé construiu a arca, estava ali a salvação. Ou não estava? Estava. Quem entrasse, tem essa. É como diz, não, eu creio de coração. Peraí. Tem que entrar no Evangelho, tem que entrar no mistério, tem que entrar nas coisas de Deus, tem que entrar no mundo espiritual. Não é só de boca para fora, não é só visualizar, né? Mas tem que entrar. A salvação pode ter chegado até nós, o conhecimento, o saber. Nós devemos entender uma coisa, que conhecer não é saber, embora o dicionário ele atribua palavras sinônimas, né? Conhecer, saber, ter interesse, né? Mas não é a mesma coisa. Então o conhecer para Deus, para Deus, como disse o profeta menor, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ora, conhecemos tudo? Não. Então quer dizer que não tem o conhecimento geral, mas tem um prosseguimento, um aperfeiçoamento. Tem uma comunhão que nós devemos desenvolver, nós crentes, que recebemos até o novo nascimento, nos tornamos nova criatura. Então quer dizer, o plano está formado. É como alguém que pega uma planta. Não adianta nada a planta sem colocar em prática. Alguém que tem uma ideia brilhante, tem uma fórmula aí, que vai resolver problemas esses, problemas aqueles, problema aquele outro, Mas o que adianta a fórmula? O que adianta a receita se ele não passar, ou não desenvolver, não colocar em prática? Não adianta nada, pode ser uma coisa extraordinária, mas se não houver ciência, prática, não vai acontecer nada. Pode ser brilhante o que a pessoa recebeu ou descobriu. Você está entendendo? Então, a salvação, meus irmãos, glória a Deus, tem um aperfeiçoamento neste plano, no contexto de um plano que Deus estabeleceu, a começar pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, mas agora o mundo tem que amar Ele. Quando fala mundo nesse termo, é as pessoas, não é um sistema. O sistema nunca vai amar a Deus. O sistema que o homem, ele próprio fez, ele próprio formulou, nunca vai amar. Não é porque não existe acasalamento, não existe união, não existe interação. Então, quando a Bíblia fala Deus amou o mundo de tal maneira, englobou aí a humanidade toda. Só que o ser humano, toda a humanidade ama Ele? Não. Então quem ama Ele, quem dá prosseguimento, quem persevera, esse vai ver o resultado último do plano que ele começou por entregar a Jesus como sacrifício. Mas não está salvo. Não está salvo ainda. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: aquele que perseverar até o meio. Não, só no começo. Uma vez salvo, já está salvo, como doutrinas diabólicas aí trazem, Calvinismo é uma delas. Cuidado aí com os calvinistas. Uma vez salvo, predestinado, já está predestinado, já está marcado. Quer dizer, pode pecar, pode falhar, porque já está garantido. Ele já é um judeu pelo lado espiritual. Nem os próprios judeus estão garantidos, Eles ainda vão ser evangelizados e vão ter que se redimir, se arrepender, mudar de vida, para herdar o que Deus prometeu, também abrangendo para eles. Lembra que eles rejeitaram?
como é que eles já são salvos? Se houve uma rejeição, então eles estão englobados na evangelização mundial de todo ser humano. Deus amou a todos, amou a eles também, só que eles têm que amar a Ele. Também tem que haver uma reciprocidade. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Você consegue viver com uma mulher ou viver com um homem que você não ama? Embora hoje tem muita aparência, né? Mas é difícil isso perdurar. Corações divididos, como diz a Bíblia, não subsiste. Uma cidade dividida subsiste? Não subsiste, não consegue. Por quê? Porque há uma diversidade, há uma mistura. Entende? É como eu falei do idioma, né? Tem que haver um desligamento total e uma aplicação total, né, da situação que ele vive em relação ao casamento, né, em relação a uma igreja. Senão há uma divisão, uma ruptura tremenda, e é onde o diabo aproveita essa ruptura para entrar. Entendeu? Porque a porta está aberta, todos têm acesso. Então nós não podemos abrir o nosso coração mais para aquilo que o próprio Deus nos tirou de lá, para que nós venhamos a perseverar. Aquele que perseverar até o fim. Final do quê? Final da sua vida aqui. Não caracteriza só o arrebatamento, mas nós podemos partir para a eternidade. E aí, como é que vai ser o nosso final? Temos perseverado na forma que Jesus nos chamou, que nos transformou, que colocou esse primeiro amor para amar a Ele, para corresponder a Ele. A nossa alma interage com Deus, o nosso espírito está vivo dentro de nós, ele consegue absorver as coisas espirituais, ele tem sede das coisas espirituais, porque Deus é espírito. E ele mesmo diz, os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não existe outro termo. Então cabe a nós fazer o quê? Para nós prosseguir da maneira como nós fomos chamados. Não era e não é para nós mudarmos em nada, meus irmãos. Nós não podemos mudar em nada. Foi o idioma que Deus deu para nós falar. Aí você vai dizer, não, então agora eu só vou viver para Deus, não vou mais trabalhar. Não. Peraí. Devemos agir com inteligência, né? E só para refutar esse pensamento, e alguém possa pensar, ou pensar de outra maneira, agora, eu só vou viver na igreja como muitos pensam, né? Para eu não pecar mais, Não, o pecado está no coração do Senhor. Começa ali o princípio do coração. Assim como crer é no coração, também o pecar é no coração. Tudo está atrelado ao nosso coração. Em contrapartida, refutando esse pensamento de muitos, é porque muitos querem se defender. Então agora eu vou ficar recluso, agora eu vou ficar aí longe das pessoas. Não, você pode estar junto às pessoas, mas você tem a inteligência e a capacidade. Se você ama a Deus em primeiro lugar, se você usa o entendimento, se você realmente tem o seu coração centralizado no plano de Deus, na vontade de Deus, você vai ver essa palavra se cumprir. Capítulo 17 de João, na oração de Jesus foi bem claro, ele não mentiu, e é um estado que prova quem realmente toma a atitude de crer de coração. Glória a Deus, isso acontece e se cumpre na sua vida. Eles estão aí agora no mundo. Esse mundo se refere o termo ao sistema, que engloba tudo aqui na Terra, vida material, os planos de governo, os planos disso, plano daquilo, plano daquele outro. É um sistema operante num planeta chamado Terra, que não tem nada a ver com o trabalhar de Deus, não tem nada a ver com as coisas espirituais, totalmente diferenciado. Aí nós estamos agora, como eu falei do idioma, colocando a mente, principalmente
quando nós queremos aprender as coisas de Deus, quando nós queremos aperfeiçoar, né, o lado espiritual, o que nós fazemos? Nos desligamos dessa terra e nos ligamos às coisas de Deus. É muito mais priorizante, é muito mais prioridade, é muito mais vital para nós isso aí. Deus deu a possibilidade para nós tomarmos um rumo na nossa vida, em rumo à salvação, em rumo à eternidade com Ele. Você está entendendo? Então, meus amados, nós devemos nos valer disso, se nós queremos aprender. E Jesus, quando falou, aprendei de mim que sou manso, ele estava dizendo, aprendei de mim. Como que diz? Você quer aprender? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E a humildade e a concordância com Deus realmente faz a diferença. Faz a diferença. É absorvível quando ele vê humildade para aprender, quando ele vê desejo para aprender. Não é qualquer um que diz, não, eu sou humilde. Eu sou muito humilde. E às vezes até ele, por ele próprio, ele sabe que a humildade tem sintomas. E ele próprio programa esses sintomas. Pratica esses sintomas da forma dele, mas não é pela vontade do Espírito. Não é com desejo de aprender, porque vai ter circunstância na vida de alguém, né, que ele vai ser crivado. E aí ele vai esboçar qual é o aprendizado que ele está tendo realmente. Porque muitas pessoas se dizem crentes, né? Mas, por exemplo, não estou falando nem em sermão que Jesus fez, né, que pregou lá um sermão bem pesado assim, né, bem consciente, bem comprometedor, responsabilizador, e aquelas pessoas simplesmente voltaram atrás. Tem, através da fala, através do ensino, tem, pessoas que não dá para falar nada, às vezes fala, às vezes o pastor lá que é zeloso, por dentro da palavra fala, pessoas saem murmurando, aquilo lá é palavra, e tal, às vezes não falam, mas dentro do coração até murmuram. E Deus criva nós, porque é como o povo de Israel, né? Saiu contente lá dando glória a Deus. Até o Moisés, que foi criticado no começo, esse homem Moisés aí, para dizer livra, e quando ele disse livra, a carga aumentou. Olha aí, o reconhecimento de uma liderança. Até com sinais Moisés chegou lá, né, fazendo sinais, Deus usando a vida dele, né? Mas quando Faraó ouviu, olha, para ele ficou indignante, porque ele era orgulhoso, ele era entregue a todos os sentimentos, né? Ele aumentou a carga, pressionou o povo, e aí o povo começou a reclamar, né? A reclamar. Aconteceu outras coisas, como pragas até, para juízo, porque Faraó endureceu o coração, né? Então eles viram tudo isso acontecer. Viram ou não viram? Saíram glorificando a Deus quando eles estavam indo em rumo a Canaã. Moisés, oh glória, Canaã é logo ali, Moisés. Que coisa! Estamos chegando lá, vamos para lá. E de repente, Deus mudou o roteiro deles. Deus mudou o roteiro para um líder que compreendia a voz de Deus e que sabia o que Deus estava fazendo. É muito fácil nós estarmos numa igreja, né? Hoje está tudo mastigadinho, cantando, pregando, orando e tal. Mas quando Deus fala, como falou com esse povo, vai haver uma reação. E aí é que nós vamos ver o que é que nós temos aprendido. E aí é que nós vamos ver se realmente a humildade prevalece. E aí é que nós vamos ver se o Evangelho, se o poder da palavra realmente teve efeito na nossa vida. E aí é que nós vamos ver se realmente a experiência que tivemos é a experiência do novo nascimento, da nova criatura que se formou.